Êxodo, capítulo de número 12, texto que fala sobre a instituição da Páscoa pelo próprio Deus. Hoje eu vou fazer primeiro a introdução e depois a gente vai ler o texto, tá bom? Então, presta atenção um pouquinho. Qual é o significado da Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? De onde vem a ideia de associar Páscoa com coelho e ovo de chocolate? Você sabe da onde que vem essa ideia? Você sabe dar uma resposta para isso? Eu pesquisei e eu descobri que esses dois elementos, o coelho e também o ovo, foram incorporados ao cristianismo com o passar do tempo, mas nem sempre foi assim no decorrer da história. Você sabe que coelho não bota ovo, né? Joia? Joia, né? Tá bom. Não bota ovo. Então você deve estar se perguntando: quem veio primeiro? O coelho ou o ovo? Quem veio primeiro? O coelho ou o ovo? Na história da Páscoa. Quem se intrometeu primeiro na Páscoa de Deus, na Páscoa do Senhor? Bem, o ovo veio primeiro, tá bom? Primeiro foi o ovo que chegou e se ajuntou, se misturou ali na Páscoa cristã. No mundo antigo, antes de Cristo ainda, quando havia uma passagem do inverno para a primavera, lá na Europa, o pessoal celebrava, festejava aquela passagem do inverno para a primavera. E nessa festividade, eles pegavam ovos de galinha, pintavam aqueles ovos, decoravam aqueles ovos e trocavam aqueles ovos naquela festividade. Depois de Cristo, nascimento, morte e ressurreição, com o passar do tempo na história, então o ovo foi também associado à Páscoa, mas ainda era o ovo de galinha, pintado, decorado. Mas lá, depois de 1800 anos, na França, no século XIX, 1801 a 1900, em algum momento do século XIX, alguém teve a brilhante ideia: vamos trocar esse ovo decorado por um ovo doce, um ovo de chocolate. E o ovo de chocolate chegou e nunca mais saiu de moda, está presente até hoje. E o coelho? O coelho também é ideia lá dos europeus e veio lá da Alemanha, no século XVI. E a ideia de associar o coelho à Páscoa era por causa da fertilidade do coelho e por causa desse símbolo de uma nova vida. Então ele foi associado à Páscoa também. Mas irmãos, o que é que o coelho e o ovo têm a ver com a Páscoa cristã? Ou com a Páscoa judaica? O que é que tem a ver? E a resposta é absolutamente nada. Não tem nada a ver, meus irmãos. O coelho e o ovo de chocolate não tem nada a ver com a Páscoa judaica ou com a Páscoa cristã. Por isso, nesses dias festivos que nós estamos vivendo, é bom nós usarmos estas datas comemorativas para nós voltarmos para as Escrituras e verificarmos o que Deus diz sobre esse tema, para que nós gradativamente não vamos nos misturando com as outras ideologias. Irmãos, eu estou assustado como pastor ao ver cristãos mandarem, sem perceber talvez, mensagens espíritas para a edificação do outro cristão, vídeos, porque é uma mensagem bonita, mas não conhece a fonte. Mensagens de outras religiões para cristãos, para fazer com que eles saiam da ansiedade, do estresse, das síndromes da vida. Irmãos, nós somos de Cristo, nós somos de Jesus, e o mundo e as outras ideologias em relação à igreja é como água e óleo, podem até estar juntas, mas não se misturam. Por isso,
Nesta noite, vamos olhar para Êxodo capítulo 12, para a gente ver a instituição da Páscoa pelo próprio Deus. Vamos buscar neste texto 3 elementos e vamos, por meio de Cristo, relacioná-los e aplicá-los à nossa vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Diz assim o precioso texto de Êxodo capítulo 12, verso 1 a seguir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º do primeiro mês, do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Aleluia. Verso 13, para concluir. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Amém. Amém pela palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querida igreja do Senhor, diletos ouvintes da palavra de Deus que nos acompanham pela internet. A palavra Páscoa, do hebraico pechá, significa passar por cima. E o texto que a gente acabou de ler nesta noite, a instituição da Páscoa do Senhor, na verdade era um pacto de Deus com o seu povo, que agora não era mais Abraão, nem Isaque, nem Jacó, mas os descendentes deles. Não eram mais as 70 pessoas que saíram de Canaã e foram para o Egito. Agora era por volta de mais de 2 milhões de pessoas, muita gente. Agora o Senhor estava diante dele, propondo um pacto, uma aliança com a nação dele. Qual era o pacto? Deus disse: eu vou cuidar de vocês, e vocês vão me obedecer. Esse é o pacto. E esse pacto ele é selado pela Páscoa. Pela Páscoa. Deus liberta o povo vai adorá-lo, seja no deserto, 40 anos, seja na terra prometida,
ou seja, no restante da vida deles. Esse é o pacto, esse então é o propósito da Páscoa. Quando a gente olha para esse texto, existem muitos elementos que nos lembram de Cristo, que nos apontam para Cristo, e em tempo, eu gostaria de acreditar o pastor Leandro Peixoto, porque lendo um escrito dele sobre a Páscoa, me relembrou muita coisa que eu havia esquecido e que vai aparecer aqui. Então eu quero dar os créditos para este irmão, pastor, escritor, que também me abençoou muito e que portanto abençoa a igreja também. 3 elementos nesse texto, pelo menos, existem outros, mas que nos lembram do verdadeiro significado da Páscoa, que apontam para Cristo e que tem uma relevância muito grande para as nossas vidas. 3 elementos. O primeiro deles é o cordeiro, o segundo deles é o participante, e o terceiro deles é o sangue derramado. Nós vamos falar sobre esses 3 elementos nesta noite, para a glória de Deus. Você está comigo? Diga amém. O primeiro elemento é o cordeiro, e a figura do cordeiro, ela aparece no texto que nós lemos no versículo 5, e aqui, no versículo 5, nós temos uma descrição desse animal. Deveria ter mais de 1 ano, e ser macho, e ser sem defeito. O que significa um cordeiro com mais de 1 ano? Significa que ele não é mais um bebê, mas ele é um adulto. Isso aponta para Cristo, nos lembra de Cristo, que o Senhor Jesus também, na cultura judaica, ele começou o ministério dele aos 30 anos, porque aos 12 anos é reconhecido como um homem, como um adulto, mas plenamente adulto e pronto, maduro para a vida, aos 30 anos também. Jesus também foi esse Cordeiro de Deus, sem defeito, sem pecado, que morreu por mim e que morreu por você. O apóstolo Pedro, pensando em todo esse cenário que eu estou descrevendo para vocês, ele disse em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, pode jogar lá por favor, NVT, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazios que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha, aleluia. Irmãos, as Escrituras testemunham para nós, que Jesus Cristo, contemplado pelo profeta João Batista, ao vê-lo disse: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz do Calvário, como nós cantamos aqui. Aquele sacrifício, aquela morte, era para ser a minha morte, a sua morte, a nossa morte, mas a nossa morte, ela simplesmente desfrutaria, beberia do cálice da ira de Deus, mas ele substituiu a sua vida e a minha vida lá na cruz do Calvário, porque o sacrifício que agrada a Deus deveria ser um sacrifício perfeito, um sacrifício sem mancha, um sacrifício sem defeito. Então nesta noite, meus irmãos, noite de Páscoa, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Deus amou o mundo e enviou Jesus Cristo para viver por nós, para morrer por nós e para ressuscitar por nós, aleluia. Jesus nos livrou da ira de Deus, Jesus nos livrou da condenação eterna, Jesus nos livrou das garras de Satanás, o Senhor Jesus nos livrou do inferno, o Senhor Jesus nos livrou do lago de fogo, o Senhor Jesus nos livrou da segunda morte, a morte eterna. É por isso que damos a esse Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, aleluia. Ainda pensando na figura do Cordeiro, quando a gente olha para o texto, no versículo de número 8, o cordeiro deveria ser comido com pães ázimos. Pães ázimos significa pão sem fermento.
Naquela época, você deve se lembrar, o fermento químico não existia. Então, como era o fermento? O fermento era uma mistura de comida estragada com comida nova, e aquela mistura ia fermentando. O fermento dessa comida estragada com a comida nova era usado para fazer pães. Mas esse pão que era comido na Páscoa deveria ser um pão sem fermento, porque o fermento naquele momento representava a corrupção do homem, representava o pecado, representava o símbolo de amargura e de escravidão que um homem e uma mulher de Deus ou não de Deus pode viver nesta terra. O cordeiro ainda, diz o texto que nós lemos no versículo de número 10, deveria ser comido por inteiro, não podia sobrar nenhuma parte do cordeiro, e se sobrasse alguma coisa, deveria ser inteiramente queimado. Isso é um símbolo do sacrifício de Cristo por nós. O Senhor Jesus foi completamente entregue na cruz do Calvário. Ele entregou a vida dele completamente na cruz do Calvário. Ele foi consumido pela ira de Deus lá na cruz. O soldado com a espada, com a lança, ele furou o lado de Jesus para ver se realmente todo o sangue de Jesus já havia sido derramado por mim e derramado por você também. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Coríntios, no capítulo 5, versos 7 e 8, um contexto onde as coisas estavam muito complicadas. Um homem, filho de um homem, estava se deitando com a madrasta, e a igreja estava olhando para aquela situação e achando tudo normal. O apóstolo Paulo, ele olha para aquela situação e, escrevendo a carta, diz: isso não é de Deus, no meio da igreja isso não pode acontecer, vocês não podem se acostumar com isso. Essa mistura da prática pagã, de um povo que não conhece a Deus, não pode ser uma prática dentro da casa do Senhor. E aí ele vai usar o exemplo da Páscoa para falar, para que isso seja resolvido. E ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8, ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão fermentado, com a maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Aleluia. Meus queridos irmãos, ao participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos lembrando justamente isso, comendo o corpo do Senhor representado pelo pão, que nós agora vivemos uma nova realidade, e nós não aceitamos a prática do pecado na nossa vida particular, nós não aceitamos a prática do pecado na nossa família, nós não aceitamos a prática do pecado, a escravidão do pecado na nossa igreja. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida onde o fermento velho, onde o fermento da corrupção, onde o fermento do engano, onde o fermento do pecado não faz mais parte da nossa vida. Não faz mais parte da nossa vida. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Aleluia. Cordeiro de Deus, simbolizado na obra de Jesus Cristo, representava tudo isso para nós. E agora, por causa de Jesus Cristo, representado por esse Cordeiro de Deus, nós podemos descansar na obra de Cristo, porque quando o juízo de Deus chegar, do mesmo jeito que aconteceu no Egito, o Senhor vai passar por cima, mas da nossa casa, de todos nós que temos o Senhor, a morte final,
a segunda morte, ela não terá poder sobre as nossas vidas. E quando a morte natural ela chegar, ela só é uma passagem para nós estarmos para sempre nos braços de Jesus, no novo céu e numa nova terra. Quem diz glória a Deus por isso? Irmãos, estas verdades devem ganhar o nosso coração, devem alegrar a nossa vida, porque essa obra é uma obra poderosa de Jesus por nós, e isso é graça da parte do Senhor. O segundo elemento desse texto é o participante. O participante. O versículo de número 4 diz para nós que a Páscoa deveria ser celebrada em família. Israel deveria viver como uma comunidade. A Páscoa representa a união de famílias na presença do Senhor. Famílias que por causa da Páscoa não seriam mais escravizadas, mas seriam famílias livres para viver glorificando, adorando, exaltando o Senhor e cumprindo o propósito dele na face da terra. Aqui então, quando tratamos dos participantes, e esses participantes devem se reunir em família, isso aponta no Novo Testamento para a igreja, porque no Novo Testamento essa família é a igreja de Jesus, o que significa que cada um que recebeu Jesus, que entendeu o que é o Cordeiro de Deus para a vida dele, cada uma dessas pessoas não pode viver longe da igreja, não pode viver sem frequentar uma igreja local, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que preserva o evangelho, uma igreja que anuncia os meios de graça, uma igreja que caminha para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nenhum membro deveria caminhar longe da igreja. E a exortação, ela acontece em Hebreus 10, 25, quando o autor diz para nós: não deixem de congregar, como é costume de algumas pessoas. Não deixe de congregar. Aconteça o que acontecer, seja a luta que você estiver passando, não deixe de congregar. Você faz parte da família de Deus. O Cordeiro de Deus morreu para te dar um lugar na família de Deus, e aqui cuidar de você, abençoar você, restaurar a sua vida e caminhar junto com você e você conosco, para nós um dia morarmos no novo céu e na nova terra. Não há vida cristã genuína sem a comunhão com a família de Deus, que é a igreja. As pessoas também, unidas, deveriam comer preparadas para a viagem apressadamente. Diz o versículo de número 11, estar preparado, com a devida roupa, com a devida sandália e com o cajado na mão. Eles iriam começar uma viagem, uma peregrinação, rumo à terra prometida, que era Canaã. O que isso tem a ver com a igreja, com a sua vida e com a minha vida de novo? Tem a ver com a figura do peregrino. O apóstolo Pedro, escrevendo, diz que nós somos peregrinos nesta terra. Nós não somos daqui. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos andando nesse mundo de trevas e funcionamos como luzes, estrelas do Senhor, iluminando as noites sombrias desta terra. Nenhum de nós ficará para a semente, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos lembrar que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Filipenses diz para nós assim, capítulo 3, verso 20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, o Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem aguarda a volta de Jesus? Hebreus capítulo 11, versículo de número 14 a 16, diz assim: evidentemente, quem fala desse modo, espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior,
um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade, aleluia. Sabe, irmãos, quando eu penso que eu sou um peregrino nesta terra, eu sou lembrado que Jesus não é apenas o meu Salvador, porque a salvação ela é instantânea. Eu recebo o sangue de Jesus na minha vida, sou justificado, o meu nome é escrito no livro da vida e eu sou salvo pela fé e pela graça, amém? Mas não acaba aí. O Cordeiro de Deus não é só um passaporte para a gente ir para o céu. O Cordeiro de Deus também é Salvador, mas também é Senhor das nossas vidas, o que significa que eu preciso servi-lo, o que significa que eu preciso me submeter ao senhorio dele. Ele é o meu Senhor e eu sou o servo dele. E agora, nessa peregrinação, nessa andança na terra, eu não vou andar com os braços cruzados. Nessa peregrinação até chegar na Jerusalém, eu vou ser transformado, sendo transformado, e vou ser um canal de bênçãos para transformar vidas aqui nessa terra. Deus tem um propósito para a sua vida. Ganhe dinheiro, constitua sua família, tenha filhos, estude, mas em todos esses momentos, na sua casa, no lugar do trabalho, na sua empresa, onde você estiver, lembre-se, você é um peregrino e Deus quer usar você aonde você está. Você é um peregrino de Deus, aleluia. Então isso faz parte da vida do participante da Páscoa de Deus, do participante da ceia do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, me permitam respeitosamente dizer-lhes, nossa ação na sociedade precisa ser mais forte. Nós precisamos ser esse peregrino de Deus fora dessas quatro paredes. Você tem que voltar a crer e começar e retomar a falar de Jesus para as pessoas novamente. Você precisa crer que Deus vai te usar para você alcançar vidas para a glória de Deus. Você precisa voltar a crer que você orando por uma pessoa que está com um problema irresolvível, o Senhor vai entrar com providência e vai fazer o sobrenatural na vida daquela pessoa, e por causa da sua oração, da graça de Deus na sua vida, da autoridade de Deus na sua vida, ele vai se curvar aos pés do Senhor Jesus e vai vir para este lugar adorar a Deus. Você precisa voltar a fazer visitas. Pessoas afastadas, pessoas que não vêm mais à igreja, você precisa se colocar na mão de Deus como um peregrino e socorrer as pessoas que estão sangrando, restaurar as pessoas que estão sangrando, e essa pessoa vai ser grata a você e grata a Deus, porque um peregrino foi lá e socorreu a vida dela, aleluia. Durante a semana, você continua sendo um crente, amém? Durante a semana, você continua sendo um servo, uma serva de Deus, amém? Glória a Deus! É isso aí, meus irmãos. Nós precisamos ser mais atuantes, fora das quatro paredes. Nós precisamos ser abençoados aqui nas nossas reuniões, mas para abençoar lá fora, a gente precisa acreditar que a palavra de Deus é para nós, e a palavra de Deus é esta: eis que vos dou autoridade para pisar a cabeça das serpentes, eis que te dou autoridade para expulsar os demônios, e se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será, aleluia. Ô peregrino, deixa Deus te usar, peregrino, seja um instrumento nas mãos do Senhor, aleluia. Jesus Cristo, quando o coração dos discípulos estavam turbados, Jesus Cristo trouxe uma palavra de consolo para eles. João capítulo 14, verso 1 ao 6, diz assim: esses dias eu vi uma postagem na internet, alguém escrevendo assim: Senhor, que as minhas mãos sejam instrumentos das tuas mãos. Achei bonito aquilo, né? A pessoa, quando vai trabalhar com as mãos, diz: Senhor, que as minhas mãos sejam instrumento das tuas mãos. É isso, irmãos.
ser instrumento nas mãos de Deus. João capítulo 14, verso 1 e 6 diz assim: não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também na casa de meu há muitas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somos peregrinos, mas o Senhor tem preparado moradas para nós. Nós já recebemos a chave que abre os portões celestiais. É uma pessoa, a pessoa que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, aleluia. Somos peregrinos, em busca de uma pátria melhor, de uma pátria superior, que o próprio Deus é o arquiteto. Olha, filho, Deus é arquiteto, diz a palavra de Deus. É para lá que nós vamos, amém, irmãos? Feliz Páscoa, feliz Páscoa, feliz Páscoa. Primeiro elemento, então, o cordeiro. O segundo elemento, o participante. E o terceiro elemento, o sangue. O sangue era então a cobertura que iria salvar, o sangue do cordeiro. Ele seria colocado nos umbrais e em cima da porta, e esse sangue tinha um propósito. O propósito era livrar o povo de Deus do juízo de Deus. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia não engana ninguém, a Bíblia não é de ninguém, ninguém é dono da Bíblia. Não tem nenhuma instituição que é dona da Bíblia, a Bíblia é do povo. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia de verdade, mesmo que correndinho, a gente vai percebendo que Deus é amor, que Deus é longâmino, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente, que Deus é paz, que Deus é providência, que Deus é fiel, que Deus intervém sobrenaturalmente, e tantos outros atributos de Deus. Deus é infinito, Deus é Pai, e tantos outros atributos de Deus. Mas, irmãos, em muitos lugares na Bíblia, diz que o nosso Deus é um Deus de justiça e um Deus de juízo, e a gente não pode esquecer disso. Por que a gente não pode esquecer disso? Porque essa justiça e esse juízo de Deus era para cair sobre as nossas vidas, e a morte iria nos tragar. Mas, irmãos, vocês conseguem perceber? Foi por causa do sangue, foi por causa do sangue que a morte não alcançou e não alcançará, a morte eterna não alcançará você e eu. Irmãos, isso deveria trazer uma alegria tão grande, tão grande, tão grande para o nosso coração, que nós deveríamos encher os nossos lábios e bendizer o nome do Senhor. O sangue fala desse livramento então. O sangue fala para nós dessa proteção temporal e eterna sobre as nossas vidas. Irmãos, o sangue de Jesus é mais do que um amuleto mágico para quando a gente estiver assustado. O sangue de Jesus tem poder, e está certo. De repente você está num ambiente, arrepia tudo, o sangue de Jesus tem poder, e está certo. Algumas vezes, irmãos, eu já tive lutas espirituais, e eu fiquei paralisado, e eu tentava falar, e eu ficava sufocado, e eu tentava me mexer e nada, mas na minha mente, eu começava a clamar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus é maior, o sangue de Jesus me dá a vitória. De repente aquele mal desaparecia. Quem já teve uma experiência assim? Olha o tanto de gente. Vocês são crente mesmo, viu? Vocês são crentes, glória a Deus. Mas o sangue de Jesus é mais do que isso. Você entende, amém? O sangue de Jesus é muito mais profundo do que isso.
E nós devemos ser gratos pelo sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Esse sangue então simbolizava o sangue de Cristo, que seria derramado na cruz do Calvário, para nos livrar de tudo aquilo que é mal nesta terra e na eternidade. João capítulo 8, versos 34 a 36, e 1 de João, capítulo 1, versos 7 e 8, depois você pode examinar na sua Bíblia. O sangue do Cordeiro foi derramado e aspergido pelos judeus, mas também significava que este sangue seria derramado pela fé na minha vida e também na sua vida. O sangue de Jesus Cristo, ele nos livra do juízo eterno, da ira de Deus, da santidade ofendida de Deus sobre as nossas vidas, e nós deveríamos nos alegrar por isso, aleluia. Você está percebendo que a Páscoa do mundo é diferente da Páscoa que Deus instituiu? Você percebe que a Páscoa da Bíblia é diferente da Páscoa do comércio? Graças a Deus por isso. Para concluir, irmãos, aquela aliança que Deus fez com os judeus a partir da Páscoa, ela também passou, como outras coisas passaram. Em hermenêutica, uma ciência da teologia cristã, nós falamos de continuidade e descontinuidade. Algumas coisas do Antigo Testamento continuam para nós hoje, outras coisas não continuam para nós hoje. Então hoje a gente não precisa mais sacrificar um animal, porque todo animal era insuficiente para satisfazer Deus. Mas agora uma pessoa que simboliza este animal, o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, verso 29, ele morreu por nós, e esse Cordeiro de Deus é suficiente. Então agora você não precisa gastar dinheiro para oferecer um animal para Deus, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado por nós, amém? Então, do mesmo jeito que a circuncisão ficou no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, a circuncisão é no nosso coração e simbolizada pelo batismo para os salvos. Do mesmo jeito que o sábado ficou no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento, o domingo passa a ser o dia do Senhor. Para a gente pensar no que erramos e pedir perdão, para nós pensarmos no que nós acertamos e agradecermos, para nós, com um tempo maior e exclusividade maior, pensarmos no nosso Deus, na nossa salvação, pensarmos nos benefícios de Cristo para nós. Então nós temos um dia também, e esse dia é o domingo, amém? Mas aquela aliança também ficou para trás, porque na semana da Páscoa, diz Mateus capítulo 26, o Senhor chamou aqueles que eram dele, os seus discípulos. Temos discípulos de Jesus aqui? Amém? Esse amém foi tão fraquinho, vou dar uma chance, hein? Temos discípulos de Jesus aqui? Eu sou um pastor muito bonzinho, gente, eu estou sempre dando chance, aleluia. Aquela aliança também passou, aquela aliança era temporária. Agora Jesus, lá em Mateus capítulo 26, verso 26 a seguir, ele diz assim, ele pega um pão, ele dá graças ao Senhor, ele parte o pão e diz: este pão é símbolo do meu corpo que é partido por vós, tomai e comei. Você lembra disso, amém? De semelhante modo, depois de cear, ele pegou o cálice, e quando ele pega o cálice, ele diz que aquele cálice é o cálice da nova aliança, fundamentada no seu sangue. Nós não vivemos mais na aliança mosaica, nós vivemos na nova aliança. Então a nova aliança é a aliança com Cristo Jesus. Você já tem essa aliança maravilhosa com o Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Para concluir, nossos irmãos, hoje eu cantei forte no louvor, hein? Quem cantou forte no louvor aí também? Glória a Deus. Garganta tá, mas tá bom, louvado seja Deus. Presta atenção que isso é muito importante para a gente encerrar a mensagem. Presta muita atenção. De Gênesis a Apocalipse,
Deus está no controle de todas as coisas. Quando Adão e Eva pecam, o Senhor vem atrás deles e pergunta: Adão, o que Deus pergunta? Adão, vamos aprender junto? Adão, onde estás? O que Deus pergunta no capítulo 3 de Gênesis para Adão? Onde estás? Adão, a voz de Deus deve muito bonita, né? Adão, onde estás? Ou talvez tinha até eco: Adão, onde estás? Então Deus está vindo atrás de Adão e Eva que pecaram contra Deus. Como que teologicamente a gente chama isso? Quem lembra? Redenção. Redenção. Como que é? Redenção, isso mesmo. Redenção. Quando você chega lá em Apocalipse, um santo homem de Deus chamado João, profeta, evangelista, apóstolo, discípulo do Senhor, aonde que ele está lá em Apocalipse? Na ilha de Pátimos, lá na ilha de Pátimos, sozinho, isolado. O que acontece com João? O Senhor aparece para João. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a história da redenção. De Gênesis a Apocalipse, na história da redenção, nós temos episódios específicos da redenção. Por exemplo, o Cordeiro de Deus, ou o símbolo do Cordeiro, é usado para isso, para falar dessa redenção, desse resgate. Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Está lá o Abraão, indo para o Monte Moriá, do lado dele o filho, do outro lado os animais com todos os equipamentos, os acessórios para o sacrifício. E o filho pergunta: Pai, onde está o cordeiro que será sacrificado? Quando eu entendo que eu sou um pecador, eu faço essa pergunta para Deus: Senhor, eu sou pecador, onde está o cordeiro que vai ser sacrificado no meu lugar? E o que Abraão diz? Filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quando chega na Páscoa, Êxodo capítulo 12, que nós lemos nesta noite, de novo, o símbolo do cordeiro, mostrando que um cordeiro maior viria, irmãos, um cordeiro que livraria o povo de Deus do juízo de Deus. E agora, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, o João, o evangelista, vai citar o João, o Batista, respondendo a pergunta de Isaac, lá no Gênesis capítulo 22, o Isaac pergunta: Pai, onde está o cordeiro que vai ser sacrificado? E agora o João, lá no Evangelho, capítulo 1, verso 29, responde, olhando para Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Irmãos, é emocionante. Jesus Cristo é este Cordeiro de Deus, que veio a este mundo para tirar o seu pecado, aleluia. A Páscoa é redenção, a Páscoa é salvação, a Páscoa é livramento, a Páscoa é um chamado para a peregrinação, para a transformação das nossas vidas e para a transformação das vidas que Deus colocar no nosso caminho. Então, meu irmão e minha irmã, feliz Páscoa, aleluia, louvado seja Deus.